Ok, pessoal? Olá, pessoal. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. O tema é sobre sistemas internacionais de direitos humanos. Tá? Até agora, nós trabalhamos a parte das perspectivas históricas e da fundamentação dos direitos humanos. Eu coloquei um material lá antes, nas aulas anteriores, que fez assim, um percurso para você ter uma ideia de que a questão dos direitos, né, da busca de garantia dos direitos, é uma questão que evolui junto com o homem. Né? Então, nós vamos ter vários momentos na história que vai definindo uma trajetória de que, ao longo da evolução humana, também há uma evolução de tecnologia, de conhecimento, de desafios, de acertos e desacertos, mas, ao longo disso, tem uma trajetória de construção da proteção da pessoa através de garantir os seus direitos. Né? Bom, nós vamos agora chegar na parte moderna dos direitos humanos, né? E como isso se estabelece a partir de uma estrutura que chega aos dias de hoje. Tá claro? Estão ouvindo bem? Alguém pode responder? Muito bem. Sim. Ótimo, obrigado. Esse material aqui é um material de slide que está à disposição de vocês, ali no ambiente aula, tá? Vocês têm aqui um link do PRESE, né? Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos, que eu sugiro que vocês, depois, num outro horário, dê uma olhadinha, porque ele está bem didático e bem importante. Bom, vocês já viram um desfile de conceitos de direitos humanos, né? E hoje já tem uma ideia de direitos humanos. Fizeram um trabalho sobre a parte conceitual de direitos humanos. Recentemente, Michelle Bachelet, que foi presidenta aqui do Chile, e hoje ela é alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, ela fez a seguinte explanação, né? Os direitos humanos são uma medicina poderosa que cura feridas e desenvolve resiliência. Né? Até apropriada, né, essa afirmação delas para os dias de hoje. Isso que ela comentou no passado, mas em função da pandemia, né, muito apropriado. Ou seja, é uma medicina poderosa, né, é um medicamento poderoso para curar as feridas e desenvolver resiliência. Né? Também esse conceito já tinha colocado, né, de direitos humanos, é um espanhol muito consagrado, né, sobre a questão de Constituição, direitos fundamentais, que ele diz que os direitos humanos concretizam as exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humana, ao qual devem ser reconhecidos positivamente pelos ordenamentos nacionais. O que significa positivamente, né? Tem aquela ideia lá que vocês leram sobre os direitos naturais, aqueles que são direitos inerentes ao homem. Então, esses direitos básicos, né, eles vão ser transformados em normas, em regras, né, isso se chama positivar, que é transformar em leis. Isso vai ser albergado pelos ordenamentos jurídicos, tanto a nível nacional, por exemplo, o direito brasileiro, a Constituição Federal e outras leis, como também a nível internacional, que são os tratados internacionais. Pela leitura anterior, vocês têm a ideia, né, que os direitos humanos vão percorrer esse ciclo. Né? Na verdade, são conquistas históricas, vão ser percebidos conforme o contexto social, ou seja, a organização social, econômica, política, vai dar o tom e a profundidade desses direitos. Dentro dos direitos humanos, alguns são sujeitos, outros são parceiros. É uma visão nova, né, de a gente ver a vida e a relação com as pessoas, né, ou seja, uma relação de respeito, né, porque quando a gente fala de direitos humanos, nós estamos falando em respeitar a dignidade da pessoa humana, ou seja, padrões mínimos de dignidade. E a luta de direitos humanos se dá no cotidiano, né?
Por que se fala em luta aqui? Por que se fala em luta? Porque são direitos que não são dados, na verdade, eles são conquistados, né? Então, se vocês verem aquela perspectiva histórica, né, perspectiva histórica que nós desenvolvemos nas aulas anteriores, vocês veem que quantas caminhadas, quantas trajetórias, em alguns momentos se avança, outros se retroagem na afirmação desses direitos. Flávia Piovesan, que alguns alunos utilizaram na prova, diz que, dentro de uma visão contemporânea, são atributos inerentes a todas as pessoas e inerentes à sua dignidade. Então, atributos das pessoas, atributos de todas as pessoas, inerente à sua dignidade. Então, o centro, né, quando se fala em direitos humanos, é justamente a dignidade. E isso está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos ver mais à frente, e que diz que, no artigo 1º, todas as pessoas nascem livres, iguais em dignidade e direitos. Ou seja, ao nascer, todas as pessoas têm a mesma dignidade. Então, isso deve prevalecer ao longo de toda a sua vida. E ainda dentro dos pensadores, né, Norberto Bobbio, essa obra que vocês têm disponível no Minha Biblioteca, até já divulguei para vocês, né, que no Minha Biblioteca, dentro do ambiente aula, tem muitas obras de direitos humanos que vocês podem fazer seus estudos e pesquisas. Roberto Bobbio, que era um senador italiano, um dos grandes intelectuais, filósofos do direito, ele afirmava que direitos humanos são direitos que temos e não direitos que queremos ter. Tá vendo? Porque eles são direitos ligados à pessoa humana. De tudo que nós vimos, né, nós chegamos praticamente no estudo anterior na Idade Moderna. Quando chegou na Idade Moderna, a aula passada ela foi concluída. Aqui eu coloquei uma linha de tempo que vai demarcar a evolução de qual é a Carta dos Direitos Humanos hoje, que compreende esses direitos humanos. Professor, né? Oi. Professor, só uma dúvida que está surgindo ali, os colegas querem saber se era para estar reproduzindo os slides ou se é para a gente abrir eles lá pelo aula. Vocês estão vendo o slide ou não? Nós estamos te vendo. Não estão me vendo, não estão vendo o slide? Então falha minha, só um pouquinho. Que bom que tu falou. Deixa eu ver, deixa eu acertar aqui. Estamos aprendendo isso aqui, né, Gi? Vocês têm que prender o grito aí. Tá vendo agora? Isso, agora sim, agora a gente está vendo os slides. Eu estou pensando que vocês estavam olhando. Tá bem. Bom, mas os anteriores, eles diziam respeito mais a essas partes conceituais que eu vinha comentando, tá? Eu vinha comentando, vocês podem depois olharem, né, novamente, que eu vinha comentando, estava aí. Todos estão vendo agora? Tá ótimo agora? Sim, agora sim. Tá bem, então. É isso aí, gente, porque como agora eu estou com a tela cheia, eu não consigo vê-los, né, aqui no ambiente, tá? Bom, então eu estava comentando, né, que nós paramos na aula passada, nós paramos no início da Idade Moderna, e é onde vai realmente começar a haver um movimento de afirmação dos direitos humanos, né? E essa afirmação ela vai chegar no seu ápice com a criação da ONU em 1945. Então, nós vamos ter aqui uma aceleração, né, desse reconhecimento de direitos que são básicos para o indivíduo. Então, as declarações chamadas liberais do século XVIII, tá, que nós vimos ali, são as normas lá da Inglaterra, a Bill of Rights, habeas corpus, documentos importantes de direitos em relação ao poder do rei na Inglaterra, mas as mais importantes é a Declaração de Virgínia, nos Estados Unidos, 76, a Constituição americana, e depois a Declaração dos Direitos do Homem
que é a Declaração Francesa, de 1789. Essas declarações são chamadas declarações liberais, né? E nós já vamos ver na frente por que ela e quais os direitos que elas visavam proteger. Depois, com a virada do século XX, nós vamos ter uma mudança significativa na compreensão dos direitos e vai começar a afirmação dos chamados direitos sociais, econômicos e culturais. Isso está na passagem do século XIX para o século XX. A partir daí, nós vamos ter o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, com a inauguração da ONU, com a criação das Nações Unidas, e a partir das Nações Unidas, sim, nós vamos ter o que a gente chama a criação de um direito universal dos direitos humanos, né? Ou seja, o direito internacional dos direitos humanos. Então, aí nós vamos ter a afirmação ampla do conceito de direitos humanos. E isso vai ser afirmado através da Declaração Universal e de alguns pactos internacionais, outros tratados que nós vamos mencionar aí na frente. Então, no final da aula anterior, eu coloquei, olha, houve precedentes históricos que chegam até 1945 e há legislações internas que vão ajudar na construção da afirmação desses direitos. Então, esse material foi o final da aula passada, né? Como precedente histórico, o direito humanitário, né, que é um direito voltado à proteção da pessoa humana, na sua dignidade nos ambientes de guerra, nos conflitos de guerra, porque mesmo na irracionalidade, que é um ambiente de guerra, né, que talvez seja um dos momentos de maior irracionalidade humana, né, onde a violência, né, ela é, vamos dizer assim, oficializada, onde o objetivo é matar o inimigo, exterminar o inimigo, mesmo nesses ambientes, é necessário ter padrões mínimos de humanidade, né? Como, por exemplo, socorrer aos feridos, mesmo que sejam opositores, inimigos, né? Tratar bem os presos, tratar bem no sentido de uma condição mínima, né? Dos presos, não trazer prejuízos ou afetar comunidades que não têm nada a ver com o ambiente de guerra, normalmente chamada de as sociedades civis, né, moradores, não fazer saques, estupros, que muitas vezes ocorrem nesses ambientes de batalha. Então, é um padrão mínimo, mesmo no ambiente de guerra. Em 1919, foi criada a Liga das Nações, uma entidade internacional, que depois não teve sucesso e foi substituída pela ONU, mas já foi um embrião para a discussão, né, de uma recuperação, de humanização da comunidade internacional. E a Organização Internacional do Trabalho, que é uma organização internacional criada em 1919, que busca criar padrões de dignidade humana no ambiente de trabalho, ou seja, padrões mínimos de garantia da dignidade humana no ambiente de trabalho. E as legislações, que já comentamos, as declarações liberais, a inglesa, Virgínia e a francesa, né, também vão ser precedentes importantes. Só que essas legislações eram internas, elas foram realizadas para aqueles estados, mas como a declaração francesa, por exemplo, ela teve assim embora vigorasse fosse somente lá para a França e durou um pequeno espaço de tempo, mas ela é um marco, né, conceitual muito importante. Aqui tem uma referência, essas duas declarações, né, vou passar. O que fala, então, essas declarações liberais? Elas vão inaugurar um primeiro momento, né, de afirmação dos direitos humanos, que são os direitos individuais, né, que são as liberdades civis e direitos políticos. Ou seja, os americanos usam muito os civil rights, direitos civis, né? Direitos individuais é uma denominação que vem da Europa. São iguais, são sinônimas, vamos dizer assim, né? Essas declarações do século XVIII, elas vieram afirmar esses direitos, né? Se buscava a liberdade. Há todo um contexto histórico, não vou entrar em detalhes, que nós teríamos que ter uma aula somente para isso, né? Mas o que elas buscavam, né?
elas buscavam reduzir a opressão do Estado, o poder do Estado, que vinha do Estado absolutista, né? Ou seja, onde, como o rei Luís XIV dizia, o Estado sou eu. Então, esse Estado era um Estado dominador, opressor, centrado no rei, e estabelecer direito à liberdade para que as pessoas, principalmente as classes comerciantes, burguesas, que estavam se estruturando dentro dessa sociedade, pudessem também ter liberdade, participação política e alguns direitos básicos, né? Então, o titular é o indivíduo. Por isso que se chama que esses direitos eles são individuais, eles estão orientados por um conceito da individualidade, do individualismo, né? Ou seja, tudo se centra no indivíduo, a liberdade do indivíduo e a proteção de alguns direitos que sejam inerentes a esse indivíduo. Por exemplo, o direito à vida, direito à liberdade, igualdade, segurança, propriedade, direitos eleitorais, ou seja, o direito político, votar e ser votado, embora na época ele era restritivo, era um voto censitário, as mulheres não tinham direito a voto, as mulheres só foram na primeira metade do século XX que foram adquirir o direito político, e também segmentos da sociedade que poderiam ter o exercício desses direitos. Mas é um avanço porque já predispõe a participação política. E também a questão da justiça, ou seja, quando alguém ele é acusado pelo Estado, tem direitos. A ampla defesa e contraditório, ou seja, dar a sua versão, provar a sua versão, e o devido processo legal, ou seja, ter um processo que tenha passos pré-determinados. O juiz natural, que é o juiz de ofício e não um juiz determinado para a causa, e também a presunção de inocência, né? Que é um direito que vem lá da Declaração dos Direitos do Homem francesa. Veja que esse princípio de presunção de inocência, gente, ele é da Declaração de 1789, francesa. Ele vem para a Constituição brasileira em 1988, ou seja, são 200 anos para atravessar o oceano. E o ano passado, 2 anos atrás, ele teve muita discussão sobre a extensão, né, desse princípio, desse direito, né, da presunção de inocência. Ou seja, a pessoa só é presumida culpada após decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, quando há decisão judicial que não tem mais nenhum recurso, então o Estado pode declarar a pessoa culpada. Então, veja que são direitos centrados no indivíduo, né? Na sua individualidade. Por isso, o Estado, né, ele tem uma prestação negativa, porque a atuação do Estado limita a liberdade. Então, como se quer maior liberdade, menor a atuação do Estado. Que liberdade é essa? É a liberdade de ir, vir, ficar, mas também a liberdade de contratar, de fazer negócios, de participar do mercado. Porque nessa fase é que está se estruturando o capitalismo e o regime de mercado. Então, essa liberdade ela é muito voltada também, não só ao ir e vir, mas também a liberdade de atuar no mercado. Vejo que hoje essa discussão, algumas políticas governamentais, né, chamadas de neoliberalismo, elas estão voltando muito a esses princípios do século XVIII, né, de liberdade ampla do mercado e redução do tamanho do Estado, porque se o Estado tem uma prestação negativa, ele só vai atuar naquilo que realmente é estruturante do Estado. E o que é estruturante do Estado? É a justiça, a segurança e o fisco, né, a parte fiscal, que ela é inerente à estrutura do Estado. Seriam as 3 áreas básicas inerentes ao Estado. Todas as demais áreas seriam áreas do livre mercado. Então, educação, saúde, assistência social, todas essas atividades, elas seriam atividades a ser explorada amplamente pelo mercado e o Estado não deveria atuar nessas áreas, né? Por isso, prestação negativa do Estado. Bom,
Só que no Evoluer, né, no final do século XIX, século XX, vai ter muitas evoluções no sentido de muitas questões que vão surgir desse sistema que é introduzido no século XVIII e afirmado no século XIX. Então, a estrutura do mercado, o sistema capitalista e o processo industrial, que é a Revolução Industrial. Então, esse conjunto, né, da Revolução Industrial, vão trazer uma série de questões que vão ser discutidas, né, em relação aos seus efeitos. Por exemplo, as relações de trabalho. As relações de trabalho, a princípio, são relações de mercado. Ou seja, o patrão negocia com o empregado e ali ele se resolve. Só que na Revolução Industrial, né, demonstrou que essa relação ela não contemplava muitos direitos dos trabalhadores, né, em função de que a necessidade de trabalhos, horas de trabalho, não havia regulação de trabalho, né, então trabalho de 14, 16 horas por dia, a ocupação de mão de obra infantil, a falta de saneamento e questões sanitárias nos ambientes de trabalho, o que provocava doença nos trabalhadores, ou seja, não havia banheiros, as pessoas iam no canto do galpão da fábrica e faziam as suas necessidades. Também a extensa jornada de trabalho, então a pessoa fica desatenta e, com a pouquinho, manuseando uma máquina, ela acabava sendo mutilada, né? Então, essas questões começaram a ser muito importantes e aparecer como um problema muito grave, né, nessas relações de trabalho. Então, isso levou, na virada do século, um questionamento sobre, primeiro, a necessidade de regulação do trabalho, ou seja, normas básicas de proteção do trabalhador, questão salarial, jornada de trabalho, garantias do seu trabalho, a questão da saúde. Veja, se um operário, um trabalhador, ele ficasse mutilado, ou ferido, ou ficasse doente, ele tinha que procurar o serviço de saúde no mercado. Mas se ele não consegue trabalhar, ele não recebe, ele não tem como buscar esse serviço no mercado. Então é necessário que ele tenha acesso a uma saúde básica. Se ele não tem habilidade, ele não consegue pegar o posto de trabalho, então é necessário a educação para desenvolver habilidades básicas. Então, regulação do trabalho, uma prestação de saúde básica, de educação básica, né? Mais o controle da economia e o acesso a bens culturais vão constituir um novo patamar de direitos a garantir a dignidade da pessoa humana. Ou seja, no primeiro patamar, a dignidade é medida pela sua liberdade, pela sua igualdade, pelo respeito à sua individualidade. Então, a vida, a igualdade, a propriedade, a liberdade, né? Igualdade ainda é uma igualdade abstrata, né? Igualdade perante a lei, mas já é um avanço, né? Diga-se de passagem, mas é preciso mais ainda, é preciso garantir uma dignidade no ambiente de trabalho e na inserção do indivíduo na sociedade. Ou seja, se eu não tenho condições de ir no mercado para buscar padrões mínimos para me inserir na sociedade, é preciso então que o Estado tenha uma atuação positiva, né? Ou seja, que ele preste serviços públicos, ele alcance serviços públicos básicos para que as pessoas possam se desempenhar. Então nós vamos ter aqui mais bens a serem tutelados. O que são os bens? São direitos. Nós vamos passar, então, de um conjunto de direitos da liberdade do indivíduo para um conjunto de direitos sociais, políticos e sociais, né? E a efetivação desses direitos sociais passa por uma atuação do Estado. Então, no século XX, vai ser premiado pela afirmação desses direitos sociais, econômicos e culturais, que vai buscar trazer um padrão de igualdade, né, na busca de recursos para que o indivíduo possa ser inserido na sociedade, porque nem todos nascem em berço de ouro, né? Então, como sem recursos eu posso me inserir na sociedade? Como é que eu vou conseguir buscar um emprego se eu não tenho habilidade?
como é que eu vou trabalhar se eu não tenho padrões mínimos de saúde? Então, os direitos sociais diz respeito às relações trabalhistas, saúde, educação, direitos econômicos e culturais, né? A Constituição Mexicana, de 1917, a Rússia, de 19, e a Constituição Alemã, de Weimar, de 1919, são as primeiras constituições que vão trazer, né, esse conteúdo de proteção desses direitos, né? Então, perguntas, gente? Olá? Tá muito rápido? Tá bom? Tá tranquilo? Alguém me ajuda aí respondendo? Eu não estou lendo aqui, deixa eu ver as interações. Sim, tá. Ô, Vitor, tudo bem aí? Chegou por último, hein? Tá me ouvindo, Vitor? Ou já... Pode responder pelo microfone. Tem que ativar o microfone. Podemos continuar mais um pouco? Vamos lá. Alguma pergunta? Beleza, pode perguntar. Fala. Por mim, tá tranquilo, pode continuar. Tá bom, Leandro. Obrigado. Então, vamos lá. Deixa eu tomar uma aguinha aqui para aliviar um pouco a boca. Alguém tá tomando chimarrão aí? Ninguém tá tomando mate? Tô com a garganta seca aqui. Tá bom. Vamos lá. Bom, então vejam. Então nós temos aí uma evolução de direitos, né? Então os direitos individuais, os direitos civis e políticos, centrado mais no indivíduo, visto na sua individualidade dentro da sociedade. Vamos ampliar esses direitos para os direitos do indivíduo inserido na sociedade, como os direitos sociais, econômicos e culturais. E chegamos, com o surgimento da ONU, aos chamados movimentos transindividuais, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, mais a Declaração Universal dos Direitos dos Povos, né? Vai fazer, no preâmbulo da Declaração Universal, nós vamos ter que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo, né? Então, o centro, né, de afirmação de direitos individuais, direitos sociais e agora os direitos individuais é justamente o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas, porque isso vai ser o fundamento da própria liberdade, da justiça e da paz no mundo, que é, vou dizer assim, a parte filosófica da declaração, que é o seu preâmbulo. Bom, dentro desse contexto, nós vamos ter direitos que agora não são mais do indivíduo, na sua individualidade, e nem da sua inserção na sociedade, mas são de todos de forma comum, ou seja, que interessam a todos, ou a coletividades determinadas, ou a toda a humanidade. Então, todo esse fenômeno das guerras mundiais, a Primeira Guerra Mundial, que foi extremamente drástica, violenta, sangrenta, eram guerras de trincheiras, pessoas morriam mais por doenças dentro das trincheiras do que propriamente do ataque do inimigo, e principalmente a Segunda Guerra, que trouxe uma outra dimensão do grau do que ultrapassou os limites até então estabelecidos de preservação da humanidade, né? Então, a questão do genocídio, do Holocausto, ou seja, a gravidade que é a exterminação de pessoas por questões religiosas, por questões de nacionalidade, por questões de gênero, de opção sexual, por questões de raça, porque tudo isso esteve envolvido na prática do Holocausto nazista na Alemanha, e mais ainda o potencial bélico, né, com a energia nuclear, né, com a questão das bombas atômicas em Nagasaki e Hiroshima. Então o grau, né, de evolução da desumanidade foi tanta, né, que isso impactou
e precisava se buscar alternativas, né? A comunidade internacional precisava repensar o seu arranjo, no sentido de buscar, então, uma consolidação, né, de princípios e fundamentos voltados a resgatar um processo e fortalecer um processo de humanização para a comunidade internacional. E esse papel foi extremamente importante, né, porque para materializar isso e concretizar, se vai se criar a Organização das Nações Unidas, a ONU, que vai ter uma força bastante intensa, política, na sua construção, e está aí preservando até hoje, né? Claro, com altos e baixos, com dificuldades, né? Segunda metade do século XX e agora no século XXI, ainda nós temos questões extremamente complexas, né? Mas aquela violência generalizada ainda, né, ela está controlada, né, controlada. Bom, então, o que a Carta da ONU ela vai trazer, que é a carta que cria a ONU, ela vai dizer assim, uma das missões da ONU é justamente promover a proteção dos direitos humanos. Então, ali inaugura o termo direitos humanos no século XX. Né? Ou seja, como diz que um dos propósitos das Nações Unidas é a proteção dos direitos humanos. E isso vai ser fundamental, porque a partir, então, dessa definição na Carta, é que vai orientar a política futura da organização e vai desencadear, em 1948, a aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas quais são os principais, vamos dizer assim, temas que vão ser colocados a partir daí, da metade do século XX? Começa a surgir o tema do meio ambiente, né? Então, essa é uma pauta, né, que vai crescer no final do século XX, vai se afirmar aí depois da década de 70, porque no Brasil, até a década de 70 não se discutia meio ambiente. No litoral aqui nosso, no litoral norte do Rio Grande do Sul, até a década de 70 estava se extraindo madeiras naturais aí dos morros da Serra, né? Então a indústria extrativista de madeira ainda era atuante até praticamente a década de 70, né, aqui no litoral. Então a gente vai ver que hoje os morros do litoral é praticamente uma recomposição do meio ambiente. Então toda essa questão, essa importância, né, do meio ambiente, quando se chega à conclusão de que o meio ambiente ele é escasso e é esgotável. Na Revolução Industrial do século XVIII, século XIX, o globo era muito grande, o planeta Terra era muito grande, era imenso, as jazidas eram imensas, né? Então, não se tinha controle e nem uma preocupação se os estoques poderiam acabar ou não, porque eles eram para épocas imensas. Chegado o século XX, final do século XX, chega à conclusão que esses estoques eles estão todos já se esgotando, ou seja, minerais esgotados. Em relação à vegetação, já existe vegetação que já foram totalmente dizimadas, já existem animais que foram extintos, né? Outros estão à beira de ser extintos. Então, há toda uma mudança, né, nessa questão de ver o meio ambiente. E hoje, mais do que a questão da preservação do meio ambiente, está a questão da mudança climática, né, ou seja, os efeitos da não preservação correta do meio ambiente, ou do manuseio do meio ambiente, vai ter reflexo em outras áreas, como a questão climática e também a questão da água potável, que é outro recurso hoje que está na pauta, né, dos debates internacionais. Então, vejam, quando eu discuto meio ambiente, mudança climática, não é uma questão que envolve o indivíduo na sua individualidade, nem a sua inserção, mas a humanidade como um todo. Porque a não preservação do meio ambiente, né, isso vai gerar problemas para toda a humanidade. Ou seja, a poluição aqui no Rio Grande do Sul, ela afeta toda a humanidade. Ela vai afetar toda a humanidade. A questão do qualquer prejuízo ao meio ambiente em qualquer parte do mundo afeta toda a humanidade. A preservação da história, do patrimônio comum da humanidade, também é o tempo que vai surgir. Então, essa preservação, se vocês forem na Europa, muitas cidades
eles preservam, você vai ter os castelos, vai ter monumentos, cidades inteiras são protegidas, até mesmo o ambiente da Segunda Guerra está preservados, né? Prédios que hoje são preservados para mostrar o que realmente foi aquele momento. E vai se pensar, então, em direitos que atendem uma coletividade, uma associação de bairro, uma categoria profissional que pode demandar um direito coletivamente, e também os chamados direitos difusos, que são direitos que interessam a todos indistintamente, né? Direito do consumidor, ou seja, até na lógica do mercado, né, do livre mercado, onde eu vou comprar um produto numa loja, hoje eu preciso ter uma proteção da minha dignidade como consumidor. O consumo é uma atividade inerente do mercado. É meu livre-arbítrio, né, eu tenho a minha liberdade de contratar, de escolher uma loja, um fornecedor e fazer a aquisição do produto pelo preço e tal. Agora, mesmo nesse ambiente, nessa relação, é preciso garantir padrões mínimos de dignidade, né? Principalmente quando o fornecedor não cumpre com a sua obrigação em relação ao produto. Até porque hoje o mercado praticamente é globalizado, né? Por exemplo, em Torres, na avenida principal, você tem várias lojas de eletrodomésticos que vendem televisores. Então você pode escolher uma ou outra. Essa loja é uma rede que tem uma filial em São Paulo, outras aqui no estado, mas a maioria delas, a filial em São Paulo. Então, a filial não, desculpe, a matriz. Ou seja, a filial está em Torres, mas a matriz está em São Paulo. O produto que ela vende, em regra, é um produto que é montado em Manaus, uma televisão, por exemplo, um televisor, por exemplo, ele é montado em Manaus. Só que essa tecnologia não é brasileira, ou seja, a tecnologia foi formatada em pranchetas de tecnólogos, cientistas, certamente em alguma universidade americana. Esses materiais vão ser produzidos na Ásia, os equipamentos, as partes tecnológicas, as partes que integram esse produto, ou seja, aquilo que é pensado num país é construído partes de peça no outro e depois vem aqui no Brasil e é montado em Manaus. E de Manaus vem para uma loja, para uma rede em São Paulo e essa rede de São Paulo distribui para Torres. O escritório jurídico dessa empresa que produz esse equipamento é um escritório que fica em Genebra, que fica na França, em Paris ou em qualquer outra parte do planeta. Então, como é que você vai reclamar de um produto que vem com defeito quando você tem na sua frente um fornecedor gigantesco, né? Gigantesco, não só o lojista, como também a parte industrial. Então é preciso criar um mecanismo que proteja o consumidor na sua dignidade. O Código do Consumidor, justamente, ele está aí para isso. Também nós vamos ter a questão da paz como um princípio básico, né? A autodeterminação dos povos, buscar a sua independência e o desenvolvimento. Então, o que acontece aqui? A partir da ONU, nós vamos ter uma mudança na concepção dos direitos. Antes, nós estávamos ampliando o rol de direitos. Direitos individuais, direitos sociais e políticos, direitos individuais e políticos, direitos sociais, econômicos e culturais e direitos transindividuais. São direitos coletivos, direitos difusos. Agora nós vamos ampliar o sujeito. O que é um sujeito? Aquele que é detentor de direito. Inicialmente, esse direito ele é do indivíduo, né? O indivíduo, né, tem esses direitos. Mas vai se criar outros sujeitos que não o indivíduo. Ou seja, a proteção da família. A nossa Constituição Federal fala na proteção da família, né? Então, há um direito fundamental, constitucional, que rege a família, né? A Constituição da família rege a questão da união estável, né, quando não há aquela regularização jurídica do casamento, mas agora há a sua confirmação através do conceito de união estável, a questão dos filhos havidos fora do casamento, qual é a proteção jurídica. Hoje a Constituição traz uma proteção igualitária, né, ou seja, todos têm os mesmos direitos.
sendo filho do casamento oficial ou sendo filhos havidos fora do casamento. Direitos das minorias étnicas, né? Então, as minorias étnicas, no seu conjunto, podem pleitear os seus direitos, ou seja, os indígenas pleiteiam a demarcação das terras, das suas terras historicamente de sua propriedade e de seu habitat. As questões religiosas também, os grupos religiosos, a humanidade como um todo também é um sujeito. Por exemplo, a defesa do patrimônio histórico da humanidade atende a toda a humanidade, o meio ambiente atende a toda a humanidade. Os movimentos ecológicos, né? Então, esses grupos passam a ser também detentores exercendo os direitos. Ainda, nós passamos, dentro desse conceito, a globalização dos direitos fundamentais de gerações futuras, ou seja, o direito da criança, né, um direito difuso, né? O direito da criança não é um direito que diz respeito somente ao pai e à mãe. No momento que aquele ser veio ao mundo, aquele ser faz parte do conjunto, né, da humanidade. Naquela criança, né, está depositado o futuro, os destinos da nossa sociedade. Porque aquela criança pode ser um bom jogador de futebol, pode ser um cientista. A solução para uma pandemia, como nós estamos vendo hoje, do coronavírus, ela pode estar na cabeça de uma criança que às vezes está morando em uma favela. Ela só não teve as oportunidades para desenvolver a sua capacidade intelectual e as suas aptidões para a pesquisa científica. Então, a criança é a base, né, do prosseguimento da humanidade. Por isso, ela está no que se chama de direito difuso. A proteção da criança é um direito difuso, ou seja, ela interessa a todas as pessoas. Questão da biotecnologia, bioengenharia, né? A biotecnologia, a manipulação dos alimentos, né? Praticamente todos os alimentos que nós consumimos já são tecnologicamente modificados, né? Ou seja, o seu DNA já está modificado. Existem até alguns alimentos que há alguns anos, né, os nossos pais, ou os avós até, não conheciam. Por exemplo, o tomate longa-vida não existia alguns anos atrás. Existia o tomate paulista e o tomate gaúcho. Direitos a uma vida saudável, harmonia com a natureza. Hoje, a ideia de meio ambiente passou para desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, essa noção de esgotamento da natureza leva ao conceito do desenvolvimento sustentável. As empresas hoje estão trabalhando muito forte na reciclagem, né, e nessa política de sustentabilidade. A ONU, né, tem programas do milênio que buscam, né, desenvolver esses conceitos de sustentabilidade. A participação política direta, a democracia direta, também, você não basta só eu eleger um candidato e esquecer dele, né? Eu preciso manter um controle, né, das decisões. Como isso? Através da participação política, né? A participação em decisões, que pode se dar das mais diversas formas. O orçamento participativo, que foi uma iniciativa criada em várias cidades no Brasil e depois principalmente em Porto Alegre, era uma forma de democracia direta onde a pessoa decidia, né, no seu bairro quais as obras eram prioritárias para serem realizadas. Isso pode se dar através de plebiscitos, né, referendos, que são técnicas políticas que podem ser adotadas. Mas é importante, né, que a democracia direta faz com que as pessoas se tornem cidadãs plenas, porque elas vão participar das decisões políticas, vão acompanhar as decisões políticas, né? E isso é extremamente importante para o desenvolvimento de uma cidade mais justa e mais democrática. Também direito à informação, cada vez mais, hoje cada vez mais atual, saber a transparência pública, saber os registros dos bancos de dados, né? Agora com as novas leis sobre controle de dados, você vai ter acesso, né, a saber, você tem uma empresa, tem um banco de dados, o que ela tem registrado sobre a sua pessoa. Pluralismo político, a bioética, né, a ética na saúde, agora com essa questão do projeto do Covid, né,
há muitas pesquisas científicas, né? Muitos medicamentos sendo pesquisados, então isso precisa um controle da bioética, né? Ou seja, até que ponto você pode fazer a manipulação desses medicamentos, as testagens, como deve ser as testagens, para que haja um controle. E ainda o projeto Genoma, que é o mais grave, né? A manipulação genética do ser humano. Até que ponto isso pode ser realizado? Veja, gente, a lista ela é interminável, né? Então, quando a gente está falando aqui, estou despejando para vocês aqui uma série de temas, para vocês verem a dinâmica, a complexidade que pensar a dignidade da pessoa humana no século XXI, né? Porque é um acúmulo de direitos. Esses direitos não há uma sucessão. Na verdade, eles vão se acumulando. Eu tenho direito à liberdade, eu tenho direito à saúde, educação, eu tenho direito a uma vida saudável, ao meio ambiente saudável, sustentável, à participação política, à participação democrática, ao controle do que se estuda em relação ao desenvolvimento humano, manipulação genética, ou seja, é uma série, os alimentos, né, qual é a mudança que está se fazendo dos alimentos, então é uma série de questões, de temas, cada um bastante complexo, que precisa estar na pauta, né, e sendo participativo, né, para compreender essas dinâmicas, porque nós temos aí uma lógica dos direitos humanos, mas também temos uma lógica de mercado, e muitas vezes o mercado não tem uma lógica dos direitos humanos, embora, por tratados internacionais, por conscientização, o mercado tem tido a necessidade de se voltar a pensar um pouco na pessoa humana, nas suas ações. Mas isso ainda é um movimento que precisa ser bastante desenvolvido. Nós vamos trabalhar isso aí mais no final do semestre, em relação a empresas e direitos humanos. Até o pessoal aí da administração, né? Aí nós vamos focar um pouco mais nesse tema, né? Sobre participação e empresas e direitos humanos. Como as empresas podem atuar na promoção desses direitos, certo? Uma pergunta, gente? Oi. Boa noite, professor. Fala, meu cara. Quem está falando? Alô? Alô? Vitor, pode falar, Vitor, não estou ouvindo. Bom, a nossa turma tem dois alunos, Vitor, né? Aqui é o Vitor Ronaldo. Vitor Henrique. Você é o Vitor tudo. Henrique? Tudo bem? Eu só estou passando para dar um oi aí, uma boa noite e dizer que eu estou acompanhando a aula, né? Tá, beleza, Vitor. Que bom. Que bom. Que bom. Pessoal, vocês querem fazer mais algum comentário? Porque eu estou pensando em fazer a dinâmica seguinte. Eu não queria desconectar vocês, mas como o vídeo fica muito longo, depois fica difícil de fazer mantê-lo no YouTube para vocês acessarem depois essa aula, né? Até mesmo alguns alunos. Então, vocês têm algum problema se nós desconectarmos e conectarmos de novo? Para vocês? Porque não tem como editar depois a forma que eu encontrei, para não deixar o vídeo muito longo. Nós já estamos aí com 30 minutos, mais ou menos 40 minutos, e já ficou bastante longo. Então, não, eu vou abrir outro link. Vou botar na aula outro link. Pode ser? Sem problemas. Pode ser por mim. Eu vou colocar no aula ali outro link e aí vocês acessam de novo. Tranquilo? Então tá. Deixa eu ver aqui.